Leoninos queridos, sejam muito bem-vindos, leoninos. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente aí para vocês saberem o que essa pessoa que não sai da mente de vocês pensa a respeito dessa conexão, qual que é a perspectiva dessa pessoa, quais são as intenções mais genuínas dessa pessoa em relação aos leoninos, as emoções mais verdadeiras, qual a influência externa dessa conexão, qual que é o bloqueio do momento presente, a próxima atitude dessa pessoa e um conselho para vocês lidarem com essa conexão. Então é focado na pessoa que não sai da mente de vocês. Essa é uma leitura para o coletivo de Leão, Sol, Ascendente, Lua e Vênus. Não vai ressoar com todos, meus amores. Vocês estão sendo chamados para expressar as emoções de vocês nessa conexão. Permitir que a paixão que vocês sentem por essa pessoa tome a frente da história. Porque assim que vocês souberem o que vocês querem nessa conexão, vocês vão ter o que vocês desejam. Então, os leoninos estão sendo chamados para expressar as próprias emoções para essa pessoa. Vamos ver o que é isso que rege essa conexão. Do que se trata, qual a energia que sela essa conexão neste momento para os leoninos. Conversas de coração para coração. Então, nesse momento, vocês estão sendo chamados para discutir honestamente as suas emoções nesta conexão. Lembre-se de se amar antes de tudo. Então, quanto mais você se respeitar nessa conexão, mais atrativo para essa pessoa vocês serão, leoninos. Então, é tudo a respeito de falar sobre as emoções, de expressar honestamente o que cada um quer nessa história. Então, vamos ver do que se trata. Trata-se de fato, construir algo sólido, ter um objetivo, ter um foco para se manter nessa história. Tem uma reconciliação de alguma forma necessária. Então, alguém aí não revelou as emoções no momento que era necessário. Então, chega a hora de ter que conversar de forma mais profunda sobre essa conexão como um todo, para andar na direção de estabilidade, de compromisso sério mesmo, né? Então, vamos ver qual que é a perspectiva dessa pessoa em relação a essa conexão. Quais são as intenções mais genuínas dessa pessoa? Uau! Quais são as emoções mais verdadeiras dessa pessoa em relação ao leonino? Qual que é a influência externa dessa conexão? O que influencia externamente? Qual que é o bloqueio, o desafio dessa conexão? Qual a próxima atitude que essa pessoa vai tomar em relação aos leoninos? E qual que é o conselho para os leoninos lidarem com essa conexão? Obrigada. Acabei de fazer uma leitura que me deixou até desanimada com a vida amorosa. Tô gostando do que eu tô vendo, leoninos. Tô gostando. Bom, do que se trata essa conexão, meus amores? Alguém se feriu, já tô vendo aqui. Alguém se feriu nessa história já, nessa conexão, por conta de falta de comunicação mesmo. É como se tivesse rolado um silêncio muito profundo nessa história. E isso trouxe dor, A sensação, vamos falar bem a real, tá? Uma das partes não veio madura para essa história, veio como se fosse uma aventura, veio para ver no que ia dar, veio para curtir, mas veio fechada para avançar, para alcançar uma vitória nessa conexão. Por conta de dores do passado, por conta de ter um coração partido por alguma razão. Isso pode ter sido o leonino, pode ter sido a outra parte, tá? Então é uma conexão, meus amores, que precisa de uma conversa, precisa de alguém, de ambos se abrirem o coração e falarem, tipo, sincero e honestamente sobre o que querem para a própria vida amorosa, sobre o que sentem um pelo outro. Porque tem dores do passado que impediram o avanço, alguém entrou nessa história aí como se fosse uma aventura casual, mas os sentimentos começaram a acontecer, essa que é a real. Porque é uma conexão que tem todo o potencial e eu tô vendo aqui na mesa. Bom, bora lá. É uma pessoa que olha para essa conexão e fala assim, tem reconciliação disponível, tem celebração, tem felicidade, tem alegria, tem potencial nessa conexão, sabe? Tem potencial. Quais são as intenções mais genuínas dessa pessoa? É o Rei de Pentáculos. Pode estar lidando com alguém do signo de Virgem, de Touro e de Capricórnio. É alguém que deseja estabilidade. Então, as intenções dessa pessoa
é ser estável em relação a essa conexão, mas é alguém que vem de um lugar bastante racional, tá, gente? Por isso que vocês precisam falar sobre emoções, porque é alguém que tá vindo com muita racionalidade. Quais são as emoções mais verdadeiras dessa pessoa? É a justiça divina. E a carta da justiça fala de casamento, fala de equilíbrio, fala de desejar algo sólido nessa conexão. Então, emocionalmente, alguém que olha pro leonino e fala, eu quero casar com esse leonino. Apesar de ter entrado nessa história como se fosse uma aventura, pode ter sido vocês também, né? Aí vocês vão saber, me conta. Mas é alguém que emocionalmente olha e fala assim, meu, eu quero casar com esse leonino. Qual que é a interferência externa dessa conexão? Imperador. Pode ser que alguém tenha filhos nessa história, tá? Pode ser que o lado masculino seja pai, tenha filhos, e isso interferiu de alguma forma. Não sendo esse caso, é porque uma das pessoas precisa manter o controle da situação. Tem que ter o controle da vida amorosa e isso influenciou essa conexão. Sabe quando o outro lado olha e fala assim, eu tô vendo o que você tá fazendo e a mim você não vai controlar? E sai fora? Então rolou isso, uma interferência externa nesse sentido, tá? Qual que é o grande desafio, o bloqueio nesse momento? O desafio, o bloqueio dessa conexão é o sol, é clareza. É permitir olhar para a felicidade disponível. Então, é como se a felicidade, se a clareza estivesse bloqueada, não foi revelada. Por isso que vocês estão sendo chamados para conversar sobre as emoções de vocês. É como se essa conversa não tivesse acontecido ainda. Qual a próxima atitude que essa pessoa vai tomar? É o 7 de paus. É alguém que vai ficar meio que na defensiva aí por alguma razão. Vocês vão saber o que aconteceu entre vocês, sabe? Porque olha pra vocês e vê o potencial de reconciliação, mas é alguém que vai vir colocando limites muito claros. Tipo assim, porque tá vindo de um lugar bem racional, né? Então vai colocar limites muito claros para onde ir, o que fazer, como quer, como não quer e não sei o que. E pode ser muito bem essa energia do controle excessivo. Então vocês estão sendo chamados para enxergar essa história de uma forma completamente diferente. Então tem um momento ahá que vocês precisam ter em relação a essa pessoa e de enxergar isso numa luz completamente nova. Talvez não, foi isso mesmo. Vocês, leoninos, vocês se sentiram extremamente controlados por essa pessoa por alguma razão. Não sei porquê, vocês vão saber, me conta aí nos comentários, mas rolou essa história de alguém se sentir controlado e uma das pessoas vir como se fosse uma aventura. Então isso trouxe uma certa falta de clareza, por isso que vocês estão sendo chamados para conversar honestamente a respeito das emoções, porque a perspectiva deles é de reconciliar, o que eles querem é uma reconciliação com os leoninos, é isso que eles querem, mas eles estão vindo de um lugar de colocar limites bem claros nessa história, talvez por conta dessa necessidade de manter o controle, por ter um filho, né, enfim. Então, um de vocês, meus amores, ainda tá meio apegado a algumas dores do passado, vê a oportunidade nessa conexão, mas ainda tem umas dores aí que estão tomando a frente de alguma forma, tá? Movimento precisa acontecer, conversas, mensagens, trocas, precisa acontecer nessa história. Algumas desculpas também de uma das partes, vocês vão saber. Vamos lembrar que pode estar aí de alguma forma até espelhado, mas a gente tá focando na energia dessa pessoa, tá? O que é esse 3 de copas? É um ciclo que não se encerrou ainda. Nossa, 3 arcanas maiores. Jesus, Rei de Pentáculos. Rei de Pentáculos. Fala pra mim da carta da justiça nas emoções. Fala pra mim da carta do imperador. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Gêmeos, de Libra e de Aquário também. Alguém do signo de Áries. Fala pra mim do Sol. Opa. Fala pra mim do 7 de paus.
Agora eu tô entendendo. Fala pra mim do dependurado na sombra. Bom, qual que é o contexto, né, dessa historinha aqui? Pajem de copas, 3 de copas, a carta da torre, a roda da fortuna e a rainha de paus. Primeira coisa, a expressão das emoções não evoluiu nessa história. Então, quando foi a hora de falar sobre as emoções, isso simplesmente não aconteceu. Então, o contexto nesse momento é começar, é dar início a essa parte onde as emoções entram na conexão, entram nas conversas e entram na história. Porque tem um despertar, tem um reconstruir necessário mesmo, né? É alguém que enxerga vocês como um presente do divino, é extremamente atraído por vocês, assim, sabe? Extremamente. Pode ser alguém do signo de Leão, Sagitário ou Áries. Mas pra mim é vocês aqui. Então é alguém que é extremamente atraído, que enxerga vocês como sendo uma bênção, um presente do divino pra eles, mas precisa reconstruir. Precisa falar das emoções porque a base não foi sólida até então, né? Então tem essa clareza de que não houve solidez nessa conexão até então. Qual que é a perspectiva deles com 3 de copas? A carta do mundo na sombra, o diabo e o julgamento. Então, para eles é um ciclo que não se encerrou ainda, que houve muita toxicidade nessa história. Alguém é controlador. Pode ser vocês, pode ser eles. Saibam aí, tenham esse discernimento, mas alguém é muito controlador. E esse excesso de controle causou conflito nessa história, essa que é a verdade. Então tem uma segunda chance que eles enxergam, eles enxergam e desejam uma segunda chance, tá, meus amores? Para falar bem a verdade. Quais são as intenções mais genuínas com o Rei de Pentáculos? Eles vêm de um lugar bastante racional, conversar, trazer clareza sobre o conflito deles a respeito de um compromisso sério. Então, as intenções deles é de fato trazer clareza de um lugar de bastante racionalidade sobre esses conflitos que foram criados em torno de estabelecer um compromisso, um relacionamento sério nessa história. É como eu disse, uma das partes veio de um lugar de casualidade, de aventura, de achar que era só uma coisa pequena essa conexão de vocês, mas a verdade é que não é. A verdade é que tem o potencial de ser algo muito mais. Mas vocês estão lidando com alguém que é bastante controlador. Quais são as emoções dessa pessoa mais verdadeiras com a carta da justiça? A rainha de espadas, o 8 de pentáculos e os namorados. É alguém que deseja algo sério, algo sólido, mas sabe que precisa colocar trabalho em si para sair desse lugar de comunicação fria, onde dores do passado interferem na forma com que eles se comunicam com vocês. Então eles sabem que tem aprendizado e tem trabalho necessário para eles chegarem nesse lugar de comunicar, comunicar mais as emoções, né? Permitir essa conexão florescer na própria vida. Então, emocionalmente, eles desejam, com todas as forças, colocar esse trabalho para poder chegar nesse lugar de falar sobre as emoções deles. Porque eles enxergam vocês como uma bênção trazida pelo universo mesmo. O que interferiu externamente nessa conexão? O imperador. 5 de espadas, cavaleiro de pentáculos, cavaleiro de copas. Ah, meu, é alguém que sabotou essa história, essa que é real, que a necessidade de manter o controle da situação colocou eles num campo mental e eles pararam o movimento. Então houve uma pausa no movimento, houve uma sabotagem no movimento, de comprometer mesmo. Então, para manter o controle de si, alguém permitiu que a sabotagem interferisse nessa conexão e parasse todo o potencial de movimento dessa história. Tudinho, tudinho, tudinho. Qual que é o desafio, o bloqueio nesse momento com o sol, né? Que é de fato a felicidade ser revelada. O que precisa ser iluminado nessa história? O As de Paus, o 5 de Pentáculos na sombra e o 2 de Copas. O desejo de um novo começo. Então, o desejo de um novo começo não é revelado, não foi revelado até agora, de nenhuma das partes. Essa que é a verdade. É que ninguém tá tomando uma atitude para falar sobre essa conexão. Esse que é o bloqueio nesse momento. Ninguém tá tomando uma atitude para falar sobre essa conexão, tá? Ninguém tá dando o primeiro passo. Então,
Eles estão nesse lugar de ter intenções, de ser racional, de falar sobre isso, mas sobre o conflito, de iluminar o conflito, mas as atitudes deles, as próximas atitudes, não vêm com nada saudável, né? Eles estão nesse lugar de defesa, de estar defensivo. Cara, vocês estão lidando com alguém que tá doido pra ter um relacionamento com vocês, mas tem tanta necessidade de ter o controle da vida amorosa que não tá tomando uma atitude na direção de fazer isso acontecer. Não tá lidando com outra pessoa, não tá andando pra frente, não tá fazendo nada em relação à vida amorosa. Tá só nesse lugar de se defender. Com o 7 de espadas, o pajem de pentáculos e a lua. É alguém que precisa aprender sobre as próprias emoções, sabe? É o que eles querem fazer, colocar trabalho aí pra se conectar com as próprias emoções. Então, é uma pessoa que nesse momento não vai vir na direção de vocês, porque ainda tá num lugar de tentar aprender a ter clareza sobre as próprias emoções, sabe? Por isso que o sol é um bloqueio nesse momento. Qual que é o conselho pra vocês? O conselho de vocês é, tipo, ter uma perspectiva toda nova a respeito dessa história. Bem um ahá. Tipo, nossa, agora eu tô vendo de outra perspectiva. Mas o que é esse acordar pra essa conexão de vocês? 7 de paus, a carta da morte na sombra e o 4 de copas. Vocês estão sendo chamados para olhar para o fato de que, apesar dessa pessoa estar numa defensiva ali, ó, sempre pronta para sair fora, é alguém que não consegue deixar esse ciclo morrer energeticamente. É alguém que não tá encerrando esse ciclo, sabe? Que ainda tá num lugar de dor, mas que enxerga a oportunidade com vocês. Então, vocês estão sendo aconselhados a ter uma nova, tipo, uma completa perspectiva toda nova sobre essa pessoa real. Se vocês quiserem tomar uma iniciativa para ter essa conversa, eu acho que é a única possibilidade. Porque eu não vejo essa pessoa tomando essa atitude. Então, vocês, leoninos, se vocês gostam dessa pessoa na mente de vocês, vocês vão ter que ter essa iniciativa. Não é alguém que está pronto para ter essa iniciativa, é alguém que precisa manter o controle da própria vida amorosa acima de tudo. Não é o controle de vocês, mas é o controle da própria vida amorosa. Que inclui, né, uma pessoa quando entra nessa história. Bom, meus amores, é alguém que quer tudo com vocês, mas não tá fazendo nada a respeito disso. Então é isso, se vocês quiserem, tomem uma atitude, mudem o cenário. Espero que tenha ajudado. Se ressoou, por favor, dá seu like, comenta aí embaixo. Vejo vocês na próxima leitura. Quem quiser leitura particular, tem tudo na descrição abaixo. Um beijo e até lá!